Vamos falar do Paul Fernandes? Até me falaram, tomara que a notícia seja boa. Não é. A notícia não é boa. O que acontece? Paul Fernandes é um pedido do Zubeldia. É um cara que chegaria para essa janela aí sem Alisson e Pablo Maia. Pablo. E ele tem contrato com o Boca até o final do ano. O São Paulo quer ele agora. Agora ou nada. Se o Boca não liberar agora, não chegar a um acordo para o São Paulo conseguir trazer ele agora para esse período, o São Paulo não quer. Então não vai ter um pré-contrato para ele chegar a partir de janeiro. Isso está descartado. Não é um jogador que enche os olhos da diretoria do São Paulo, mas como é um pedido do Zubeldia e como é algo que o São Paulo de fato está precisando de um jogador nessa posição, o São Paulo fez o esforço, mandou uma proposta para o Boca e essa proposta não andou. Então a informação é: o São Paulo tentou, a gente já tinha até publicado, o São Paulo tentou essa proposta para ter o Paul Fernandes agora e o Boca travou o negócio, então não deve andar, a não ser que a gente tenha alguma novidade, mas a situação de agora a proposta não andou, então a tendência é que o Paul Fernandes não reforce o São Paulo agora. Tem a questão do Galopo, que é um jogador que interessa ao Boca, mas o Boca não fez nenhuma proposta oficial pelo Galopo, e o São Paulo também não incluiu o Galopo num acordo aí casado pela vinda do Paul Fernandes, até porque não faz sentido, né? O São Paulo está querendo o Paul Fernandes, o São Paulo não vai oferecer o Galopo, eu te dou o Galopo e você me dá mais, sei lá, 3 milhões pelo Paul Fernandes. É o contrário que tem que acontecer. O Boca ofereceu uma proposta pelo Galopo e o São Paulo falar, eu aceito ou não aceito, e você me manda também o Paul Fernandes. Tinha uma conversa com o Paul Fernandes em questão de contratual, não seria um problema para assinar com o São Paulo, mas era isso. São Paulo ou agora ou nada, e pelo visto vai ser nada. Com relação ao Alexandre, que o Arnaldo até falou, que inclusive não foi a gente que colocou na mídia, não foi a gente que o Alexandre, muita gente veio aqui nessa live, eu tive que responder muito sobre o Alexandre, e todo mundo falando, não, o irmão postou que ele tá vindo, não, porque ele já tá no Brasil, porque ele curtiu não sei o que, ele postou... Gente, a informação sempre foi a mesma. O Alexandre sempre quis ficar na Europa, e ele continua querendo ficar na Europa, ele tá saindo da Juventus, tem mercado na Europa, então para ele vir para o Brasil é a última opção dele. Não é porque é o São Paulo, não é isso. Ele não quer voltar para o Brasil nesse momento, ele quer continuar na Europa. E provavelmente é isso que vai acontecer. A não ser que daqui, sei lá, um mês, não tenha nada para o Alexandre que ele julgue interessante, aí pode ser que ele comece a conversar para voltar para o Brasil. Mas não é. O São Paulo não está otimista pelo Alexandre, nunca esteve otimista pelo Alexandre. Então as postagens aí da família inteira do Alexandre querendo que ele viesse para o São Paulo não passaram de uma postagem para garantir aí um engajamento. Né? Então Éder, essa só situação uma. do Paul Fernandes e a situação do Alexandre. Fala, Arnaldo. Só rapidinho um plá sobre essa situação. A gente que lida com nós, o Renan e o Sim estão nessa barca mais recentemente, mas nós somos, digamos, intermediários entre o que acontece no clube e o torcedor, certo? A nossa missão é não iludir o torcedor, é jogar limpo com ele. É assim que a gente, né? E algumas situações nessa janela do São Paulo me deixaram tão... Porque, assim, se essa é a situação do Alexandre, que ela se assemelha ao do Lucas um pouco no ano passado, lembra? Se o Lucas não tiver nenhuma proposta tentadora da Europa, ele talvez jogue no São Paulo, sendo que o Lucas foi criado no São Paulo, tem outros vínculos. Não é o irmão do Lucas, aliás, não é o irmão do Lucas que... É o irmão do Alexandre que é São Paulino, não é o Alexandre que surgiu no São Paulo, né? E o Lucas acabou vindo para o São Paulo também por ausência de propostas da Europa interessantes, né? Então, era um caso... Então, essa era uma situação que já se colocava desde o início, como você mesmo falou, Éder, remota. Mas o São Paulo alimentou. A segunda, Thiago Mendes. Os caras levaram o Thiago Mendes no CT para falar com o Zubeldia. Botaram a camisa do São Paulo na mulher do Thiago Mendes. Levaram a mulher e o Thiago Mendes para Itaquera para ver o jogo. Aí eu falei, quantos meses de contrato ele tem lá? Tem mais um ano, não sei quanto. O clube do Catar vai liberar de graça? A troco do quê? Né? Aí ele tem que ir para o Catar. A esposa fica, não vai dar certo. Cara, os caras querem 6 milhões de euros, 7 milhões de euros. Óbvio. Né? Óbvio. E foi tratado como se bastasse uma assinatura com o São Paulo. Óbvio. Paul Fernandes, a mesma situação.
Quando que o Boca vai vender um titular para o São Paulo? Vai dar um titular para o São Paulo, tendo Boca e Cruzeiro e Boca e o Campeonato Argentino? Nunca! Nunca! Sabe quando que o Boca vai liberar um titular dele para um time brasileiro no meio da temporada? Vou repetir. Nunca! E eu acho que faz sentido. Se ele não vier agora, ele já vai fazer 33. Se ele não vier agora, não adianta ele vir o ano que vem. O ano que vem pode vir o Thiago Mendes, por exemplo, né? Então, assim, exato, são situações que foram infladas pelo próprio São Paulo sem a menor perspectiva de realização. E o torcedor, evidentemente, fica frustrado. Eu só espero que essa ladainha não esteja passando por treinador, porque o treinador deve ficar peco da vida com essa história, né? Porque assim, tá. E em relação a Galopo e Paulo Fernandes, só para finalizar, Galopo tem 25 anos, custou não sei quantos milhões de dólares. O outro tem 33, é o último contrato dele. Não dá, são negócios, laranja com pera. Sabe quando o Boca Juniors vai pagar sabe quando um clube argentino com a situação econômica atual, com o Milei lá, vai pagar 2 milhões de dólares para um jogador que atua no Brasil? De novo, nunca! Então a gente tem que ser realista, gente, né? É só... Então, assim, o São Paulo agiu bem com um jogador que, em tese, iria para o Flamengo. Contratou o Marcos Antônio. Quieto. Contratou o Marcos Antônio quieto, certo? Aí ia para o Flamengo, de repente, não vai querer. Tá aí o Marcos Antônio. Quando você vaza um nome e fala e faz a história, veste a camisa do cara e o cara não vem, é uma frustração completa. É o que está vivendo a torcida do São Paulo agora, certo? Tem gente perguntando do Thiago Mendes, a situação é essa, né? Difícil. Valores ainda estão muito distantes do que o São Paulo pode pagar, né? Eu até estava conversando com uma pessoa do São Paulo pouco antes agora da live e estava falando, o São Paulo vendeu só o Diego Costa nessa janela. As lesões do Pablo Maia e do Alisson não mudam a folha salarial do São Paulo. O São Paulo tem que continuar pagando o salário do Alisson, do Pablo Maia, só vendeu o Diego Costa. Então não é que tem dinheiro para contratar agora, tem a necessidade de contratar, mas não tem um dinheiro agora para contratar. O São Paulo fez contratações no começo do ano, então as contratações agora é para remediar um problema que aconteceu, que foge do controle no meio da temporada, mas não é uma janela que o São Paulo vai fazer muita coisa, mas talvez devesse ter falado um pouco menos, né? Não criado tanta expectativa. Para passar para a dupla, né, Éder? Nessa conjuntura, o torcedor do São Paulo, que é hater do Wellington, tem que acender uma vela para o Wellington todo dia. Primeiro, porque o cara joga a Vera todo jogo, se mata e está vendido, certo? Se ele quiser causar e ir embora agora, ele já tem um... Não. Então o torcedor do São Paulo, hater, acende uma vela para o Wellington todo dia e reza para ele jogar bem e não se machucar. 2, acende a vela para o Luiz Gustavo, que tem 37 anos e está jogando todas, para ele não espirrar, que não tem outro, né? E acende uma vela para os 3 zagueiros, os 2 gringos, os 3 gringos, né? Os 3 gringos, também o Arboleda e Ben na Night, continuar com aquele vigor todo que ele tem e tal, acender. Então, o torcedor do São Paulo tem que acender vela para os zagueiros, para o lateral esquerdo e para o volante, né? Em vez de ficar, né? Essa é a situação atual. Do meio para frente a gente encontra a solução. O Wilson encontra, o Renan encontra, cada um tem a sugestão. Agora, do meio para trás, está na conta do chá, mas daquele jeito. Tem 5 meses de vela para acender aí, vai ter alguém que vai ficar rico, hein? Pois é, rapaz. Quem quiser abrir um negócio aí, um negócio de vela aí, personalizado do São Paulo, vai render. Ô Renan, Wilson, como é que é essa questão do Wellington, por exemplo, e do Juan também, né? De jogar já estando com um pré-contrato assinado. Vocês viveram situações dessas, não vocês em si, mas jogaram ao lado dos jogadores que tiveram esse episódio, assim? Ô, Éder, uma situação muito complicada. E assim, eu tenho a mesma opinião do que o Arnaldo. Se o Wellington fala assim, ó, não quero mais jogar, ele tá certo. Ele tá certo, porque ele já tá vendido. E ele tá jogando a Vera. Ele não diminui a passada 1 minuto. Ele não tira o pé de uma dividida. Portanto, acender a vela para o Wellington, não só para pedir para ele não se machucar, como também para agradecer pelo que ele tem feito. Né? Estou falando da disposição e vontade. Tecnicamente, a gente pode discutir. Pô, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É limitado, cruza mal, tem que chegar a 10 na linha de fundo para acertar um cruzamento, enfim.
agora à disposição dele. E assim, eu já joguei com um cara que estava praticamente certo contra o clube, vamos dizer assim, e o cara nem treinava. Pô, dor no tornozelo, não sei se você já viveu isso daí. Pô, tô com uma dorzinha no tornozelo, não vou nem treinar. Não é jogar, treinar, o cara não treinava, não correu o risco de se lesionar, entendeu? Então, pô, a gente tem que pensar muito bem nessa situação. E quanto ao Pô Fernandes, porque esse negócio do Pô Fernandes começou no exato momento da lesão do Alisson, certo? Isso. Não esquecer que é o seguinte, não tem nada de ver o Pô Fernandes com o Alisson. O Pô Fernandes é um primeiro, pelo menos os jogos que eu vi dele, é um primeiro volante, terceiro zagueiro. Então pode ser que chegasse o Pô Fernandes no São Paulo e a torcida esperasse que ele fosse substituir, para quem não conhece, para quem acompanha pouco o futebol argentino, sul-americano, fosse esperar dele um substituto um substituto para o Alisson. E não era fato. Ele não ia fazer o que o Alisson fazia. De forma nenhuma. Entendeu? Então, tem isso também. Entendi muito bem porque o Zubeldia queria ele no exato momento em que o Alisson machucou. Né? E chegou aí sim um substituto para o Alisson, de características, sei lá, parecidas, vamos dizer, na dinâmica de jogo, na intensidade. Aí o Marcos Antônio, aí sim já é um substituto, na teoria, para a posição do Alisson, né? Ô, Renan, desculpa, Éder. Ô, Renan, o meu sonho era jogar na Premier League. Se você tivesse assinado com o Southampton, você ia dividir a Vera assim ou não? De forma nenhuma. Tá vendo? É isso que o torcedor de São Paulo tem que entender o valor. Porque, na verdade, o Wellington já está nessa há 6 meses, meu cara. Não está do contrato. Ele já está. E está rachando. O Wellington jogou com o pé quebrado no Paulista contra o Água Santa. Arrebentou o tornozelo e ficou lá mancando. Os caras foram netos. O Caio Paulista pulou o muro. Ali, o outro foi não sei o quê, o cara tá lá, tá se matando, tá Southampton, Premier League, primeira divisão, velho. Não é o Aramateia, né? Eu ia ficar no vestiário vendo o vídeo do Duolingo ali, só aqui, ó, como é que eu falo inglês. Só aqui já treinando. Quem vai jogar é o Pato Donald, não. Só sorry. I'm sorry. Vamos colocar o nosso jogador misterioso. Então. Vamos colocar o jogador misterioso para a gente passar a nossa segunda dica. O pessoal aqui no chat tá xingando o Wellington, né? Tem bastante gente aqui reclamando do Wellington. Ó, tem um superchat que eu perdi aqui, do Edson Pinheiro, falando que o Wilson está certo. Menos que a base busca jogador forte. É totalmente o contrário. São raquíticos. A própria capa do Batman. O Rian é assim. Ó, o nosso jogador misterioso aí. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa aqui no chat. Não, acho que não. Muita participação. Vamos ver se eu consigo ler algumas. A segunda dica do nosso jogador misterioso. Deixa eu achar aqui na segunda dica. É um centroavante. Mas fez poucos gols pelo São Paulo, hein? Me arrebentou agora, me arrebentou. Já sei. Aí me arrebentou. Tiramos do Wilson, colocamos no colo do Arnaldo. Eu era zagueiro, meu rapaz. No meu colo, mandou no peito. Dominei a esfera aqui. Aí me arrebentou. Tenho nem ideia. Jogador francês, cara. Brasileiro. Dupla nacionalidade, né? Isso. Nacionalidade francesa. Francês, meu Deus do céu, cara. Vamos passar a nossa enquete, ver como é que tá. Se o pessoal segue... Preciso de mais uma dica, hein? O pessoal falando aqui, Alex Dias. Não é o Alex Dias, não gente. É. Não. Não é. Paulinho Boy é brincadeira, né? Ed, posso fazer uma pergunta ou é muito... Faz mesmo. Essa camiseta aí do Saint-Étienne, da França? Garotinho. Mas agora ficou fácil, hein? Não vou mais deixar ninguém dar opinião agora, não. Dar palpite agora, não. Eu ia falar aqui, rapaz. Vamos partir para o próximo assunto aqui, que eu sei que é polêmico aqui nessa live. Ó, o pessoal brincando com o Rogério Ceni. Teve gente que acertou, que é Luiz Chulapa, não é. Eu ia falar isso agora, é o Chulapa, pô. Chulapa,
Eu achei que você tava falando francês, pô. Aí não tem como. Se vira, não tem essa. Qual